Cara, não acredito nisso, velho. Isso daqui não foi um jogo de futebol. Foi uma humilhação, cara. Beleza que o Fortaleza jogou o jogo todo com um a menos. Expulsão merecida do Gustavo Mancha. O Fortaleza já tinha tomado de 5 do Flamengo. O VAR brasileiro é tão ridículo que os caras queriam tirar o vermelho do Gustavo Mancha pra mudar pra amarelo, cara. Chamou pra revisão. Um lance que é claramente pra expulsão, pra vermelho. Mas, meu irmão, tomar de 5-0 em casa é humilhante. O Botafogo simplesmente humilhou o pobre do Fortaleza. Mas isso não é o pior. Mas isso daqui que é o pior. O Renato Paiva foi demitido do Botafogo porque ele foi retranqueiro contra o Palmeiras, na eliminação pro Palmeiras do Super Mundial, segundo o próprio John Textor. Aí o Renato Paiva vai pro Fortaleza. Filho do Ancelotti assume o Botafogo e tomou de 5-0 pro Botafogo, seu ex-clube. Tipo, imagina só... O John Textor, como é que deve estar agora? O John Textor deve estar tipo, Renato Paiva. É assim que joga futebol. Cara, um massacre do Botafogo pra cima do Fortaleza. Fortaleza que nos últimos anos fizeram ótimas campanhas no Campeonato Brasileiro. E esse ano tá decepcionando demais, tá com um cara que vai ser rebaixado, hein? Falar uma coisa, foi muito barato que o Botafogo pagou pelo Davi Ricardo. Que puta zagueiro que a gente tem no elenco, meu irmão. Vou te falar, a gente fala muito dos erros que o Scout cometeu em 2025, e de fato cometeu. Mas a gente tem que bater palma porque isso aqui foi um puta chato. O Davi Ricardo tava no Ceará, time grande, mas disputando a Série B do ano passado. O Botafogo não só encontrou ele ali, como também pagou 10 milhões de reais. 10 milhões de reais num zagueiro de 22 anos extremamente talentoso. Sério, isso aqui é um achado gigantesco, com um poder de revenda e com poder ainda, com potencial para entregar tecnicamente muito grande, pô. É difícil você achar uma partida que o Davi Ricardo foi mal com a camisa do Botafogo e sempre meio que entrando na fogueira. Já jogou com o Jair, já jogou com o Barbosa, hoje jogou com o Marçal. Enquanto muita gente reclama de adaptação e entrosamento, irmão, tu coloca qualquer um do lado do Davi Ricardo que o nível dele de futebol continua lá em cima. E melhor, se você acompanha os conteúdos da Botafogo TV, você vê que é um puta cara de grupo. Sempre ali dançando, zoando com a galera. Tem o mínimo incômodo de estar no banco de reservas e sempre entregando quando precisa dele. E vou além, não sei se todo mundo concorda, mas nos momentos em que a dupla de zaga foi Davi Ricardo e Jair, eu particularmente vi mais nível no Davi Ricardo do que no Jair. Não que o Jair seja ruim, o Jair é muito bom. Mas particularmente quando os dois formavam dupla de zaga, o Davi Ricardo me passava mais segurança. Então, tipo assim, de fato, eu acho que é pra aplaudir de pé esse achado do Botafogo, porque 10 milhões nisso aqui com 22 anos é muito barato. É muito barato pro nível de jogador e pela idade que ele tem. Hoje deve ser o jogo mais fácil pro Fortaleza ganhar na temporada. Renato Paiva conhece o elenco do Botafogo como ninguém. Trabalhou lá tem pouco tempo e sabe os pontos fortes e fracos do rival. O homem tem um plano hoje. Só não explicaram qual era o plano para a torcida do Fortaleza. Irmão, 5-0 fora o baile. O Botafogo amassou. O Botafogo destruiu o Fortaleza no Campeonato Brasileiro pela 19ª rodada. Carlos, mas o Gustavo Mancha foi expulso com 6 minutos de jogo. Independente disso, gente. Cara, foi um massacre. Foram 21 chutes do Botafogo contra 9 do Fortaleza e o Fortaleza só finalizou uma vez no gol. Óbvio que o jogador faz falta, mas não é pra tanto. Se tomar 5-0 é muita falta técnica, sabe? Assim, o Renato Paiva, ele falhou muito nesse jogo, porque se você toma uma expulsão, você tem um prejuízo desse com 6 minutos de jogo, você tem que mexer pra você sofrer o menos possível, né? E se defender bem. O Fortaleza não sabe o que é isso. Com essa vitória, o Botafogo fica em 5º lugar com 29 pontos, enquanto o Fortaleza na zona de rebaixamento, 18º com 15 pontos. O Ancelotti foi muito importante para a goleada do Botafogo contra o Fortaleza. E a entrevista coletiva dele mostra exatamente isso. Porque seria muito fácil ele só aceitar os elogios, jogar o grupo lá para cima e falar que o Botafogo foi incrível em 100% do jogo e por isso a goleada de 5-0. Mas o que eu mais gostei foi, primeiro, ele teve completa consciência e falou isso, que o jogo foi condicionado pela expulsão no primeiro tempo. O que é uma verdade. E outra coisa, ele fez a leitura exatamente daquilo que aconteceu, pelo menos da maneira que eu enxerguei. O Botafogo faz um primeiro gol,
abaixa o ritmo, e quando o Botafogo abaixa o ritmo, joga muito mal, o Fortaleza cresce e tem até chance de empatar o jogo. Você pegar ali depois do gol do Botafogo até o segundo, esse intervalo ali, da metade do primeiro tempo até o final do primeiro tempo, parecia que quem tava com 11 era o Fortaleza. E aí o Botafogo acha o segundo gol e volta melhor no segundo tempo. Ele fala exatamente sobre isso, que ele não gostou do primeiro tempo, ele não gostou da postura do Botafogo depois que fez o primeiro gol, que o Botafogo jogou muito mal, relaxou, diminuiu a intensidade de um jeito que não poderia acontecer, porque inclusive deu chance do Fortaleza e podia se complicar no jogo. E como ele enxergou isso, como ele mesmo disse na coletiva, é claro que a postura do Botafogo no segundo tempo de voltar completamente diferente, com um ritmo muito mais alto, e até pelas trocas que o Botafogo fez, você vê que o Botafogo só conseguiu golear porque ele entendeu e soube administrar isso. Porque se o Fortaleza consegue empatar aquele jogo e bota 10 caras ali lá atrás, talvez o Botafogo pudesse ter muita dificuldade. Como a gente teve dificuldade de entrar na defesa do Vitória, que se recusou a jogar. A gente teve dificuldade contra um Corinthians, que não se recusou a jogar no segundo tempo quando conseguiu o empate. A gente poderia ter dificuldade aqui com o Fortaleza se recusando a jogar também se a gente toma esse gol. Então eu fiquei muito feliz com a leitura do Ancelotti, porque, como eu disse pra vocês, uma goleada de 5-0 é muito fácil você enxergar só flores. E ele colocou ali os problemas do Botafogo também. Cara, muito maneiro o lateral esquerdo Marçal marcar 2 gols hoje, cara. Eu sou o Brown e você me segue ter futebol todos os dias aqui no meu perfil. O curioso é que o Marçal, no fim de 2024, quando virou a temporada, né, acabou o contrato dele, o Botafogo decidiu não renovar. Ele continuou livre no mercado, negociou com outras pessoas. No fim das contas, o Botafogo decidiu repatriá-lo. Ele voltou para o Botafogo 2, 3 meses depois. Era uma terceira opção ali, cara, pra reserva do Botafogo, Alex Telles, Cuiabano, ele. E aí com os desfalques, cara, o Botafogo decidiu escalar, né, o David Ancelotti escalou o Marçal como zagueiro hoje. Alex Telles na lateral esquerda e Marçal como zagueiro. No primeiro tempo, o Marçal meteu um gol, né, de cabeça. E no segundo tempo, ele marcou mais um gol. Sabe o que é curioso? Que a estreia do Marçal com a camisa do Botafogo foi lá em 2022, justamente contra o Fortaleza. No dia da estreia do Chiquinho, do Eduardo, e ele também marcou um belíssimo gol. Do jeito que começou, a história continua. Marçal é um dos grandes nomes da história recente do Glorioso.